Vamos abrir em Êxodo, capítulo 19. Nós vamos ler o capítulo 19 inteiro e alguns versos do 20, tá? Achamos? Igreja, presta atenção no cenário, tá? Esse capítulo 19 é muito importante para entendermos a manifestação de Deus com o seu povo, tá? Diz assim a palavra de Deus: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não transpasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagram. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirá tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu
pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Capítulo 20, verso 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta. E o monte fumegante e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Amém. Vamos orar? Senhor, abençoa a tua casa, o teu povo, chamado a ti pela tua própria palavra. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite a entender verdades importantes do teu texto. Espírito Santo nos ilumina, Espírito Santo nos convence, Espírito Santo age na nossa santificação, para que a nossa adoração seja agradável ao Senhor. Alimenta-nos, Senhor, ajuda-nos a ter um discernimento mais apurado, de que o Senhor está conosco, e que muitas vezes o Senhor está agindo e nós não percebemos a tua ação. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, deixa a Bíblia aberta no que nós lemos. Esse capítulo 19, 20, ele é um capítulo muito conhecido do livro de Êxodo, e aqui nós temos Deus chamando o povo para perto de si. Também nós temos Deus dando os 10 mandamentos de maneira direta. Eu não fiz a leitura, mas a partir do capítulo 20, não é mais Deus falando com Moisés, Moisés repetindo: o povo ouviu a voz de Deus, audível, fora todas as outras coisas que vocês perceberam que estava acontecendo nessa manifestação, nessa teofania, quando Deus se manifesta ali, pelos trovões, relâmpagos. Deus se manifestou em forma de fogo, saía fumaça, o monte tremia e tinha uma buzina que não parava de tocar, uma trombeta, e cada vez ela ficava mais alta. Então foi uma experiência única no povo. E nós percebemos então a presença de Deus no meio ou com o seu povo. Mas antes de olharmos esse capítulo 19 e o final do 20, eu quero chamar a atenção de vocês de como que o nosso Deus é um Deus que ele é muito planejado. Ele faz as coisas num tempo perfeito. Volta comigo no capítulo 15. Voltando no capítulo 15, o que você vai se deparar? Você vai se deparar com um cântico, você vai se deparar com o povo cantando ao Senhor, porque todos os egípcios que estavam vindo contra o arraial de Israel, eles morreram, quando ali as águas do Mar Vermelho se fecharam, e eles morreram ali, e eles viram os cadáveres na praia. Então eles cantam, eles adoram o Senhor, porque o Senhor os livrou dos seus inimigos, dos egípcios. Então, no capítulo 15 nós temos um louvor por causa da libertação completa. O inimigo foi totalmente destruído. Mas e se você anda mais um pouco, agora você vai perceber que esse povo que sai do Egito, onde ele tinha a sua casa, onde ele tinha o seu trabalho, tinha a sua provisão, ele agora está no deserto. Não tem supermercado no deserto, não tem conveniência, não tem plantação, só tem areia.
e animais peçonhentos, e um sol que brilha com força sobre eles. Mas aí você percebe que no capítulo 16, o que Deus faz? Deus traz carne. E aqui também é onde nós temos aquele episódio muito famoso do maná, aquele pão doce que cai do céu, e o povo vai e recolhe. Deus é o açougue do povo, Deus é a padaria do povo. Então aqui nós estamos percebendo que o Deus que liberta é o Deus que alimenta, é o Deus que provê. Mas aí ainda Deus continua manifestando a sua glória, manifestando o seu cuidado com o seu povo. No 15, o louvor pela libertação. No 16, a carne, o pão. Mas quando você come, você fica com sede. Quando você está no deserto, você tem sede. E então o povo começa a reclamar, mas escuta, e nós vamos morrer de sede aqui? Pelo menos no Egito tinha um Nilo, e agora? Aí Deus fala com Moisés, e Moisés toca na rocha, e da rocha sai água. Deus providencia água de uma rocha para o seu povo. Deus mata a sede do povo. Mas o cuidado de Deus continua, porque Moisés estava sozinho naquela liderança, mas graças a Deus por Jetro, seu sogro, que chega até ele e fala: olha, você vai morrer, você não vai conseguir liderar esse povo, como é que você vai julgar esse povo, como é que você vai pastorear esse povo, e vai ser ao mesmo tempo o juiz desse povo? Você precisa delegar, você precisa organizar aqui esses homens para te ajudar. Então, aqui nós percebemos que Deus é aquele também que organiza tanto o pastoreio como a liderança do seu povo. Capítulo 18. Então, Deus recebe louvor porque libertou o povo. Deus dá comida, Deus dá bebida, Deus organiza a liderança. E agora nós chegamos no capítulo 19 que nós lemos. E o que acontece no capítulo 19? Deus vai preparar o povo para se encontrar com o povo. Aquilo que Moisés experimentou na sarça ardente, no capítulo 3 desse mesmo livro, quando ele teve encontro com o Senhor se revelou a ele e deu o chamado para ele. O Senhor se revelou com o seu nome pessoal, Yahvé, Jeová, mas agora Deus vai encontrar com o seu povo. E o capítulo 19 é isso, é essa preparação. E o capítulo 20, que nós não lemos, a não ser alguns versos, ele mostra como que um povo que é liberto por Deus, que é mantido por Deus, que é liderado por Deus, deve viver. Como que vive alguém que pertence a Deus? Como que vive alguém que foi comprado por Deus? E aí então nós temos os 10 mandamentos do Decálogo. Então, olhando agora para o capítulo 19, nós temos o preparo de Deus para o povo poder se encontrar com Ele. Depois nós temos a manifestação, que vocês prestaram atenção pela leitura do capítulo 19, a manifestação gloriosa da presença de Deus, com trovão, tempestade, nuvem muito escura em cima do monte, o monte tremendo, Deus em forma de fogo, fumaça. E aqui tem uma aplicação. Essa é a verdadeira fumaça espiritual, não a que o homem quer produzir para sensibilizar a emoção dos homens, mas é uma fumaça que vem da verdadeira glória de Deus, não da glória de Deus que os homens fabricar a partir dos sentidos do ser humano. E então Deus vem com a presença, e a presença de Deus revela então os mandamentos. E então, nós temos quase ali no final do capítulo 20, como que o povo reage. Como que nós devemos reagir à presença de Deus.
Então, voltando aqui ao capítulo 19, a partir aqui do verso 10, primeira coisa, Deus orientou Moisés de como que o povo devia se consagrar, porque Deus viria encontrar com eles. Por exemplo, acompanhe comigo no verso 11, estejam prontos para que no terceiro dia eu descerei sobre o monte. Olha o verso 10, ele fala, purifica hoje, purifica amanhã. Outra coisa do verso 10 interessante, que se você presta atenção, quando há troca de vestes, é um novo tempo. Quando Adão e Eva pecaram, eles descobriram a sua nudez, então por causa do pecado da vergonha, Deus providenciou roupa. Quando você olha para a nossa própria salvação, do ponto de vista espiritual, uma pessoa sem Cristo é uma pessoa que está nua espiritualmente diante de Deus, mas quando nós cremos em Cristo, a justiça de Jesus é como se fosse um vestido, Ele nos veste, e então nós temos uma roupa para aparecer diante de Deus, que é a própria justiça. Então aqui, Deus fala para Moisés, olha, fala para o povo lavar essa roupa. Alguns vão dizer aqui que Deus manda lavar roupa, porque quando eles saem do Egito, o povo, eles fazem uma espécie de FGTS, uma indenização trabalhista, eles dão roupa, eles dão objetos, sabe, por todo o tempo que eles ficaram trabalhando ali, sendo ali escravizados, manipulados, então eram roupas egípcias. Então, de alguma maneira aqui seria uma maneira de purificar também o povo, porque eles iriam se encontrar com o Senhor. Uma outra coisa aqui importante, que vocês perceberam pela leitura, que tem indicações muito claras do que eles podem e o que não podem fazer, e que se eles não fizerem, eles podem até morrer. Olha, não passem desse limite. Olha, vocês só vão chegar aqui quando tocar a buzina. Tudo com detalhes, uma organização completa para que eles se consagrem a Deus, para que Deus possa receber a presença deles e Deus possa manifestar a sua presença. E aqui tem uma aplicação para nós, que nós negligenciamos, que nós falhamos muito. A maioria de nós não se prepara para encontrar o Senhor no culto público. Essa é a nossa verdade, infelizmente. Nós tomamos banho, penteamos o cabelo, colocamos uma roupa, lembramos do perfume, limpamos o sapato. Alguns de nós não limpam o sapato, mas o ponto é que, fazendo uma aplicação para nós não nos preparamos para nos encontrar com o Senhor. E quando eu estou vendo Deus vir, Deus faz uma série de orientações, um preparo para que o povo possa entrar na presença de Deus. Ou seja, olhando para o domingo, o nosso domingo está muito longe daquilo que Deus planejou para mim e para você. Falta oração no nosso domingo, falta palavra no nosso domingo, falta nós estarmos, após ali o almoço, caminhando ali para o início da tarde, falta às vezes aquele descanso para estar com toda a atenção, com todas as forças no culto ao Senhor. Porque lembre-se, por que Deus falou tudo isso para o povo? Por que tem todo esse preparo? Lembrando, tem uma coisa ainda que não falei. Moisés fala para o povo, não toque em mulher. Um dia antes deles se encontrarem, os maridos não poderiam ficar com as suas esposas. Porque quando eles tinham contato do sêmen, tanto do homem como da mulher, aquilo tornava eles impuro para que eles pudessem estar na presença de Deus. Por isso, tá? Então tem mais esse detalhe que eu acabei não falando, mas percebam o preparo de Deus. E nós estamos sendo relaxados com Deus. Nós não estamos nos preparando. E aí, como nós não nos preparamos, como nós não oramos, como nós não lemos a Escritura, quando nós não nos colocamos, quando não há em nós expectativa do encontro com Deus. Como assim expectativa do encontro com Deus? Nós sabemos o que é isso.
Quando um atleta tem um jogo importante, como que ele fica? Expectativa. Quando você tem um encontro, quando você tem uma festa, como é que você fica? Como é que você fica? Você fica pensando, você fica contando os dias, você se prepara, você tem uma expectativa. Nós não podemos continuar vindo à presença de Deus sem essa santa expectativa. E aí, quando nós vimos a presença de Deus, aí nós chegamos secos e saímos secos, e nós ficamos procurando ainda, quem que é o responsável por isso? O responsável somos nós mesmos. Somos nós que não estamos nos colocando diante de Deus, não estamos dando importância a Deus. Então esse é o primeiro ponto aqui, nós precisamos mudar a nossa visão de virmos para os cultos. A gente não está indo jogar bola, a gente não está indo fazer um trabalho qualquer, a gente não está indo para uma festa do final de semana, nós estamos vindo encontrar o Senhor. E qual que é o nosso pecado? Aquilo que é santo, aquilo que é excelso, aquilo que é mais valioso que tudo, nós estamos tratando de maneira normal, comum. Isso é pecado. Nós não estamos honrando a Deus, nós precisamos nos arrepender disso. E então acontece o momento, o verso 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus. Olha essa expressão, ao encontro de Deus. Deus desceu. Olha o verso 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera. O Senhor descera. Pense comigo. Adão, ele tinha comunhão com Deus todos os dias. Ele adorava Deus na viração do dia, como diz Gênesis. E agora, depois de tanto tempo, Deus está voltando, mas não apenas para um homem ou um casal. Deus está voltando para uma multidão, para o seu povo. Deus está voltando, Deus está descendo para encontrar. E aqui nós temos a manifestação da presença de Deus. Você não vai encontrar isso em todo lugar no Antigo Testamento. Desse jeito você não vai encontrar. E então, nós começamos a entender que tudo o que aconteceu desde lá de trás, e aí você pode andar para trás até onde você quiser. Você pode pensar que no tempo de Jacó teve fome na terra, para que os filhos de Jacó fossem enviados por seu pai para o Egito, e antes ainda, para que o próprio José fosse vendido para os seus irmãos que tinham inveja dele, porque ele recebia a melhor roupa do seu pai, uma roupa de príncipe, e ele ficou preso, sofreu, se tornou governador, e depois toda a família dele vai para lá, e ele recebe a família, recebe o pai, recebe todos e cuida, e aí eles chegam ali numa centena de pessoas, e eles depois se tornam milhares, são escravizados. E aí a Bíblia diz que Deus escuta o clamor do seu povo, Deus escuta a oração deles, centenas de anos depois. Isso tudo porque Deus tinha uma aliança com um homem chamado Abraão, e falou que ele ia ser bendito, e falou que Deus não ia abandonar a descendência dele. E aí tudo isso vai acontecendo, e aí Deus levanta um homem chamado Moisés, que não queria, ele não queria aquela função que Deus deu, mas Deus levantou ele, e então ele manda todas aquelas pragas. Por que tudo isso? Para que esse momento chegasse, para que Deus viesse encontrar com o seu povo. Não é você que busca Deus, é sempre Deus que te busca. Fez tudo isso para quando aquele povo fosse muito grande, e ele tivesse uma grande adoração de uma assembleia enorme, ele se encontrasse com o seu povo.
Então eu posso afirmar que o livro de Êxodo, como já falei na mensagem passada, é Deus libertando o seu povo para que o seu povo venha adorá-lo, porque é exatamente isso que Deus diz para Moisés no capítulo 3, verso 12, olha, vou mandar você para libertar o povo, para eles virem nesse monte, é esse monte, é aqui que Deus tinha encontrado com Moisés, e agora onde Deus vai encontrar com todo o povo, não só com Moisés. Percebam, aquilo que primeiro foi só com o homem, agora Deus está trazendo para toda a nação. Que privilégio você tem de que tudo que acontece na sua vida está encaminhando você para ser um adorador, porque a presença de Deus tem que lembrar isso para mim. Eu sou comprado, eu sou um escravo de Deus, por amor a Cristo, para adorar Jesus, e a presença dele me atrai. Quando nós não estamos sendo atraídos pela presença de Deus, é porque nós estamos amando mais o mundo do que a Deus. A maneira mais eficaz de você combater o seu pecado, qualquer pecado, é buscando mais a presença de Deus. Porque quando nós encontramos a presença de Deus, ela é tão satisfativa, ela se encaixa tão perfeitamente na nossa alma, que nós deixamos de lado todos os brinquedos do mundo, todas as guloseimas envenenadas do mundo, e nós nos viramos para a fonte de água viva, e nós recebemos a maior alegria do universo, a presença de Deus. E aqui também, nós olhamos no verso 5, que Deus está começando a ensinar para eles que Deus está realizando uma aliança com eles, que Deus tem um pacto com eles. Como é que eu posso olhar tudo isso hoje, nós, que estamos vivendo aquilo que o Novo Testamento chama de os últimos dias, como é que eu posso olhar essa cena poderosa da manifestação de Deus e olhar para o Novo Testamento e encontrar algo análogo, semelhante a uma manifestação tão poderosa? Será que nós temos no Novo Testamento uma manifestação de Deus no seu povo, com fogo, de maneira espetacular, com barulho? De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Os discípulos estavam assentados. Eu estou lendo Atos 2 para vocês. Eu estou lendo uma manifestação poderosa de Deus ali, trazendo poder sobre a igreja, trazendo a presença do Espírito permanente sobre a igreja. E ele continua, e traz línguas como de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos essa analogia entre o capítulo 19 de Êxodo e o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, que foi algo que o Pai prometeu ao Filho. E quando o Filho está voltando, ele fala, olha, eu tenho que ir, que se eu não for, o Consolador não pode vir. Você vai lembrar de João 16. Então, assim como Deus prometeu para Abraão que o povo dele ia habitar a terra prometida, Deus também prometeu para o Filho, e Deus cumpriu, porque Deus é fiel. Mas o que não muda nessas questões que eu estou explicando, sempre é o povo de Deus sendo abençoado pela sua presença. Mas então por que nós buscamos tão pouco a presença de Deus? Porque o nosso pecado nos afasta de Deus, e nós não somos bobo. O nosso pecado não nos deixa buscar Deus. Então a gente procura ter sempre uma distância segura.
nada atrapalha mais você e eu de buscar o Senhor do que o seu pecado, do que o meu pecado. E é Ele que nos engana, é Ele que nos contamina, é Ele que vem com essas ilusões, com essas fantasias, utopias, e não nos deixa experimentar tudo aquilo que Jesus prometeu para nós, como herança. E aqui, eu quero falar de 2 tipos de pessoas que tem na igreja. Tem algumas pessoas que elas só conseguem ver Deus em Êxodo 19. Fala, agora Deus apareceu. Pentecostes, Deus apareceu. Tem pessoas no nosso meio que não conseguem ver Deus, a não ser que Deus estiver em momentos extraordinários, impetuosos, uma manifestação física poderosa. Ou seja, essas pessoas nunca veem a ação, a presença de Deus nas coisas comuns. Esse é um tipo de pessoa que tem entre nós. Por outro lado, nós temos entre nós também aqueles que querem as coisas muito bem planejadas, organizadas, milimetricamente, que Deus que tem que agir da maneira que Ele espera somente. Poderíamos chamar deles os conservadores de Deus. Deus não pode agir de uma maneira muito extravagante. Deus nunca pode agir de maneira espetacular, extraordinária. Muitas vezes, essas pessoas, elas têm medo das ações inesperadas, diferentes de Deus. E às vezes duvidamos que seja o próprio Deus. Então como é que eu tenho que entender isso? Eu tenho que tomar cuidado para não achar que Deus só está no extraordinário, Deus está no comum. Mas eu também não posso esquecer que Deus também Ele age de maneira extraordinária. Esse é o ponto. Deus age de maneira extraordinária, sim, mas é exceção. Mas Deus age da maneira comum e nós não enxergamos isso. O ponto, a conclusão é que Deus se manifesta com o seu povo da maneira que Ele quer, porque Ele é soberano. Ele sabe como é que Ele vai te encontrar, Ele sabe como me encontrar. Cabe a Ele, Ele sabe o que Ele faz com essa igreja. Nós podemos ter uma liturgia ali, organizadinha, tudo colocar, falar, Deus está tudo encaixando aqui, mas Deus fala assim, não, eu vou agir de maneira diferente. Mas por outro lado, você tem que entender que, conforme nós estamos cultuando a Deus, a presença de Deus está se manifestando. Mas se você é aquele que acha que é só extraordinário, você nunca consegue ver Deus agir na sua vida. Isso é ruim, porque daí parece que você precisa ver para crer. E nós somos um povo chamado para crer. Esse é o nosso chamado, um povo para ter fé. E aí então, nós chegamos no capítulo 20. Deus revela como que nós devemos viver na presença dEle. O que nós podemos dizer de introdução quando a gente olha o capítulo 20, os 10 mandamentos? Primeiro, Deus se revela ao povo de maneira pessoal. Deixa eu repetir para vocês. Deus falou com aquele povo. Eles ouviram a voz de Deus. Uma outra maneira também formidável que nós temos no Novo Testamento é quando Deus olha para Jesus do céu e fala, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, ou este é o meu filho amado em quem eu tenho alegria. Jesus ouviu isso. Eu só posso compartilhar uma coisa com vocês. É uma coisa que eu desejo, eu sonho, sabe? É que no meio de todas as minhas falhas, eu poder ouvir Deus falando algo assim para mim. Mas mesmo se eu não ouvir, eu sei que um dia eu vou ver Jesus. E eu creio na Escritura. Porque a Bíblia diz que Deus nos ama, que Deus nos libertou, que Deus nos chamou para adoração, que Deus nos dá o alimento, que Deus nos dá a sede, que Ele nos protege dos nossos inimigos. Mas isso não quer dizer que a gente não pode também desejar coisas extraordinárias, experiências profundas com Deus. Deus é um Deus pessoal.
e Ele busca você. E isso tem que fazer você se sentir especial. Quer se sentir especial? De maneira bíblica, Deus busca você. Deus é um Deus pessoal. Uma segunda coisa, fala que os mandamentos dados ao povo revelam quem Deus é. Você precisa entender que cada vez que Deus fala alguma coisa para nós, Ele na verdade aquilo está trazendo junto o caráter dEle. Por exemplo, quando Deus fala assim, não minta, o que está sendo revelado do caráter de Deus? Eu sou o Deus verdadeiro, eu não minto, tudo que eu falo, eu cumpro. Nós precisamos começar a olhar aos mandamentos de Deus também como revelação do seu caráter. Todos os mandamentos de Deus revelam quem Deus é. Em terceiro lugar, o povo ouve a voz de Deus. Mas escuta, Deus é Espírito. Jesus ensinou em João, lá na história da mulher samaritana, que Deus é Espírito. Espírito não tem corpo. Espírito não tem boca, Espírito não tem mão, não tem pé, não é assim? Mas a Escritura diz que Deus falou. Sabe por que Deus falou? Na verdade, Deus estava se acomodando, Deus estava se abaixando, porque nós humanos, nós conseguimos ouvir, nós vemos. Lembra o que aconteceu no capítulo 19? Eles viram muitas coisas? Sim. Eles ouviram muitas coisas? Sim. Mas o mais impressionante foi quando eles ouviram no capítulo 20 a voz do próprio Deus. Mas isso é Deus se abaixando para falar com eles. Deus se abaixa para tratar com você. Tamanha a nossa pequenez, a nossa fraqueza, ignorância. E no último lugar, Deus separa o seu povo das outras nações. Deus está dizendo, vocês são o meu povo, vocês não foram chamados para andar como todo mundo anda. E aqui eu olho para nós não fomos chamados para andar como o mundo anda, conforme a cultura do mundo. Não! Isso é ser santificado. Nós somos separados, nós somos tirados do mundo, para ser o quê? Para ser a nova humanidade, que chamamos de igreja. Eu e você não podemos nos deixar vencer, sermos moldados, acomodados, influenciados pelo mundo. Não podemos, temos que lutar. E a maneira mais eficaz de não deixar o mundo fazer a nossa cabeça, ganhar o nosso coração, é a palavra de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito, no sentido de sermos cheios da palavra, porque é a palavra que vai fazer a nossa mente. Olhem para as campanhas políticas. Eles querem os votos, ok? Eles têm que montar alguma estratégia, uma propaganda para ganhar os votos. E o que eles fazem? Eles contratam pessoas, especialistas, marqueteiros, para falar a coisa certa, para falar exatamente aquilo que o eleitor quer ouvir. E eles ganham milhões para influenciar, para fazer a cabeça do eleitor. E aí quando o eleitor, o cidadão não pensa, o marqueteiro faz a cabeça dele rapidamente. E ele tem um visual muito forte, ele tem um jingle muito bom, percebam? Só a palavra pode defender você de ser engolido pelo mundo, porque o mundo é muito forte, é muito violento. O mundo é como um oceano profundo. Não tem fim a maldade, o ateísmo e a rebeldia contra Deus. Mas Deus é o Deus que nos separa. Deus é o Deus que nos santifica. E uma aplicação aqui. Olhando para Deus, falando com o povo de todos os mandamentos. Não se arrepender do meu pecado,
do seu pecado é ignorar a voz de Deus. E uma das piores maneiras de eu lidar com a presença de Deus é ignorando a voz dele, porque isso vai ter consequência. Você viu quantas vezes Deus falou: não se aproximem daqui, porque se aproximar vai morrer. Ele colocou as penas, colocou as disciplinas. Quantas vezes nós não estamos percebendo, mas estamos muito perto de chegar num precipício, porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus, ignorando o próprio Deus, e não abandonamos o pecado. Isso é perigoso, porque isso não envolve apenas você, mas envolve a sua família, envolve muitas pessoas, envolve a fama, envolve os pais, envolve todo mundo. É muito prejuízo, e o diabo quer derrubar cada um de nós. No decálogo, que são os 10 mandamentos, Deus lança os fundamentos da aliança. Ou seja, eu vou falar para vocês, vou dar um resumo aqui, eu vou resumir, vou fazer uma confissão de fé para vocês. É assim que aqueles que são meus, que têm aliança comigo, devem andar. E aí então ele dá os 10 mandamentos, as 10 ordens, os 10 comandos. Olhando para os 10 mandamentos, nós podemos rapidamente separar eles em 3 categorias: Deus, família e comunidade. A partir do primeiro mandamento, nós poderíamos falar: Deus é único, não tem outro Deus. Não há outros deuses, só um Deus. Depois, quando ele fala para não fazer imagem, ao mesmo tempo ele está falando de como ele é. Olha, eu sou espírito, vocês não podem fazer nada para me representar. Então está falando da espiritualidade de Deus. Deus é invisível. Nada que eu possa fazer com as coisas que Deus criou pode simbolizar Deus. E então nós chegamos no terceiro mandamento, que é não levar o nome de Deus em vão. Mas afinal de contas, o que é não levar o nome de Deus em vão? Resumindo, honre a Deus em tudo, porque o nome de Deus representa o caráter de Deus, a própria pessoa de Deus. Então quando ele fala para a gente não levar o nome de Deus em vão, não é só simplesmente falando o nome de Deus de maneira frívola, desnecessária. Não, é honrar a Deus em todas as coisas. E o quarto mandamento, poderíamos dizer: dedique tempo a Deus. Dê o seu tempo para Deus, de maneira exclusiva, o domingo. Descanse antes que o trabalho mate você. São as ordens de quem está nessa aliança. E então ele entra na família. Até agora era Deus, agora a família. Qual o primeiro? Honra teu pai, honra tua mãe. Depois, eu vou lá puxar para o 6º mandamento: seja fiel no seu casamento, não adulterarás. Seja fiel no seu casamento, não adulterarás. E cuide de sua família. Então Deus, família, e então Deus vai nos trazer para falar da vida em comunidade. E aí então nós voltamos ali ao não matarás. O que Deus quer dizer com não matarás? A vida é sagrada. Eu sou o doador da vida, eu dou a vida e eu tiro a vida. A vida é sagrada. E o não furtarás? Sabe o que é não furtarás? Respeite o que é do outro. Não furtarás respeite propriedade privada. Sabe quando você chega numa cerca, e algumas propriedades rurais falam, propriedade privada, não entre. Aquele ali é o mandamento de Deus, é aquele ali. Olha, isso aqui é meu, não entre, Deus me deu. É isso. E não furtarás também tem a ver com a nossa imagem, com a nossa liberdade de se expressar. E aí chegamos o quê? De não mentir, não levantar falso testemunho. A gente está ouvindo muito fake, né? O que a mentira faz no nosso meio? O que as fraudes fazem
no sistema econômico? O que más decisões jurídicas fazem com o nosso país? Essas três coisas, elas têm uma coisa em comum: todas elas trazem insegurança social. Então, um dos objetivos de falar a verdade é que falar a verdade traz segurança para todos. Segurança para a família, segurança na justiça, segurança na economia. E por fim, Deus fala da cobiça, né? Deus fala da ganância. Não seja ganancioso, não seja invejoso, não queira aquilo que é do outro. E aí, então, nós podemos olhar os 10 mandamentos, por exemplo, olhando para Efésios. Acompanhe comigo o capítulo 1, verso 4 e 5, diz assim: que Deus, assim como nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor nos predestinou para Ele. Olha o começo dessa carta, diz que Deus nos escolheu para sermos santos, mas diz que Deus nos predestinou, ou seja, o destino de um crente, desde a eternidade, é pertencer a Deus. Não é exatamente a mesma coisa que Moisés escreveu, quando Deus fala que vocês são uma propriedade peculiar, uma propriedade particular minha, vocês são meus. Aí nós chegamos no capítulo 1 de Efésios, diz assim, verso 1: sede, pois, imitadores de Deus. Imitar a Deus, imitar a Jesus, lembre-se, é o objetivo da santidade. Eu falei em alguns sermões passados, por que a nossa santificação está tão devagar? Por que está tão frouxa? Porque nós ficamos confortáveis com a salvação, com as bênçãos, e nós paramos de olhar para Jesus como nosso modelo. Mas Paulo aqui está nos lembrando: imitem a Deus, e diz ainda uma palavra carinhosa, como filhos amados, andem em amor. E aí ele dá Cristo como exemplo, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo. E aí então, Paulo também fala de família em sua carta. É famoso o verso 22 do capítulo 5. Mulheres, sede submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Mas aí vem o verso 25, que o chamado é bem mais profundo, e diz: maridos, amai vossa mulher. E o verso continua: como também Cristo amou a igreja. Deus não falou para a mulher. Deus fala para a mulher: seja submissa ao seu marido, como você deve ser submissa ao Senhor. Então o que eu entendo aqui? Quando uma mulher é insubmissa ao marido, ela é insubmissa a Deus. Mas agora uma palavra para os homens: quando os homens não amam as esposas, eles estão também pecando, porque não estão fazendo aquilo que Cristo faz por nós, porque Cristo ama a igreja. Nós chegamos nos filhos: filhos, obedeçam seus pais, no capítulo 6, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e viva muito. Filhos, olhem para cá, seus pais estão vivos, vocês são crianças ou não, cresceram, tratem bem seus pais, honrem seus pais, não maltrate os seus pais, não façam nada contra eles. Outra coisa importante, filhos, não tentem mudar os seus pais, não vai dar certo. Ame seus pais, obedeça seus pais. Se tem alguma coisa no seu pai que você acha que tem que mudar, fala com o Pai do céu, para o Pai do céu mudar o coração do seu pai. Não tente mudar o seu pai, não tente mudar a sua mãe. Deus não te chamou para isso. Deus chamou os pais para cuidar dos filhos, para os filhos obedecerem e mudarem, mas não ao contrário. E tem uma promessa para os filhos: quando a gente honra os nossos pais, Efésios diz que nós podemos ter uma vida melhor e uma vida longa. Quantas pessoas perderam a vida na juventude? E quando você vai olhar para o histórico dela,
elas não honravam os pais, elas não ouviam os pais, elas maltratavam os pais, e de repente a morte chega muito cedo como cumprimento da palavra de Deus. Pelo contrário, você vê pessoas vivendo 70, 80, 90, e você vai olhar a história deles, papai, mamãe, é uma verdadeira devoção, é um amor, é um cuidado pelos pais, e isso faz com que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. E então tem também os 10 mandamentos na nossa comunidade no capítulo 4, comunidade que eu falo, a sociedade. Paulo diz assim no verso 25, deixando a mentira, fale cada um a verdade, lembre-se, não darás falso testemunho, irai-vos e não pequeis. Já pararam para pensar quantos homicídios acontecem porque as pessoas ficaram iradas? Quantas pessoas a ira mata? Provavelmente a ira mata mais que o álcool, a ira mata mais que o trânsito, porque quantas vezes as pessoas estão tendo alguma questão influenciado pela bebida no trânsito, mas que elas também estão iradas. A ira leva as pessoas a matar outras pessoas. Irai-vos e não pequeis. Aquele que furtava, não furte mais, diz o verso ainda. Trabalhe e ajude aquele que não tem. Crianças, sabe quando o pai e a mãe falam assim, não pode falar palavrão? Esse é o versículo, Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe? Palavrão, palavra feia, palavra que não agrada a Deus. Anotem aí, filhos, Efésios 4, 29. Mas e os chefes? E os empregados? O que os 10 mandamentos têm a ver conosco? Trabalhadores, sirvam a Deus nos seus trabalhos. Quando nós entendermos que o lugar onde nós estivermos trabalhando, estamos ali servindo a Deus, o nosso trabalho vai ser outro. O seu trabalho vai se transformar quando você parar de servir quem está lá, a pessoa que está lá, que muitas vezes é uma pessoa difícil para servir, e você olhar que está servindo a Deus. A sua maneira de lidar muda. Você vai muito mais fácil se submeter à pessoa, mesmo que ela é tirânica, mesmo que ela é injusta. Por quê? Porque não é a ela que você submete, mas é a Deus, que às vezes coloca chefe difícil, coloca um patrão mau, mas é aí que eu tenho que dar um bom testemunho, porque sofrendo, fazer o bem, como Pedro escreveu na sua primeira carta. E os chefes? E os patrões? O que Deus fala? Não ameaça. Para de ameaçar, chefe. Você é patrão? Para de ameaçar as pessoas. Por quê? Porque você também tem um chefe no céu. Você tem um patrão lá em cima. Muitas empresas quebram porque os funcionários são maltratados, e uma hora a paciência de Deus acaba, ela fecha a empresa, chega de maus tratos aqui, não vou esperar o Ministério do Trabalho, eu vou fechar essa empresa. Por outro lado, boas empresas que valorizam os seus funcionários de verdade, prosperam, porque eles trazem a bênção de Deus para o seu trabalho. Essas ações todas são ações que os 10 mandamentos, e que também as cartas, principalmente as cartas de Paulo, mostra que é a maneira como nós devemos viver, e isso na verdade é a sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus, seu relacionamento em casa, e como que você vive com as pessoas. É aí que você vê como é que vai a sua fé, aí que você vê como é que você tem imitado ou não Jesus. E então nós chegamos ao ponto. No final, depois dos 10 mandamentos, nós temos ali no verso 18 do capítulo 20, a maneira como o povo reage a tudo aquilo que eles viram. Mas antes de nós olharmos para como o povo reagiu, vamos pensar uma coisa aqui. Como é que Deus olha para o seu povo? Volta comigo no capítulo 19, verso 5. Olha o que diz aqui. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade
peculiar dentre todos os povos. Primeiro, propriedade peculiar. Porque toda a terra é minha, presta atenção nisso. Deus está falando assim: Israel, vocês são minha propriedade particular. Qual é outro termo que a gente pode usar? Vocês são meu tesouro. E sabe o que Deus fala em seguida, que a gente não presta atenção? Ele fala assim: ó, toda a terra é minha. O que Deus quer dizer com isso? Toda a terra é minha, mas eu escolhi você. Percebe o amor de Deus? Olha, eu poderia escolher o povo que eu quisesse, mas eu fiz de vocês um povo, lá de Abraão. Vocês são meu tesouro. E aí ele continua: vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. É assim que Deus olha para o povo. Primeiro, então, Deus olhava para Israel como um tesouro particular. E como que Deus olha para a igreja? Nós somos dele. Para pensar nisso. Quando eu falo para você que nós somos dele, o que você fez? O que você tem que continuar fazendo para ser dele? Nada. Porque na verdade quando Deus fala que Israel é um tesouro particular, porque ele escolheu. Nós somos dele e nós não fizemos nada por isso, ele nos quis. A grande questão é: Deus, por que o Senhor me quis? Porque o Senhor me conhece, Deus. Mesmo assim o Senhor me quis. Quando ele fala que nós somos propriedade particular, ele está falando: eu amo vocês. E não é por nada que vocês façam, mas vocês são meu tesouro. Deus está colocando valor no povo dele. E às vezes você não coloca valor em você, mas Deus fala que você tem valor. Depois ele fala que nós somos reino de sacerdotes. O que isso quer dizer? Igreja, vocês são reino de sacerdotes. O que é isso? Não é só o pregador, não é só o pastor, o professor, não. Duas coisas, reino de sacerdotes, que nós temos que encarar para hoje. Primeiro, você tem acesso a Deus. Você tem acesso direto a Deus. Era isso que um sacerdote fazia, ele tinha acesso a Deus. Segunda coisa, que aí você pode ver como é que você está vivendo isso. Sabe o que um sacerdote faz? Ele leva as pessoas a Deus. E aí eu pergunto: você está levando as pessoas a Deus? Você está levando as pessoas até Deus? Porque a igreja é uma comunidade de sacerdotes. Nós temos acesso a Deus, temos acesso a Deus, nós levamos as pessoas até Deus. Em terceiro lugar, diz que nós somos uma nação santa. O que isso quer dizer? Nós não podemos andar como o mundo anda. E como que muitas vezes nós nos pegamos andando como o mundo. Vou fazer uma aplicação para vocês. A gente olha para o calendário, são 7 dias, domingo é o dia separado para o Senhor. Você olha assim a sua semana? Ou você olha o seu calendário de acordo com o mundo? Não, domingo é o meu dia. Domingo eu vou acordar mais tarde, não que você não possa acordar para descansar. Domingo eu vou praticar todos os esportes, domingo eu vou fazer todas as coisas, se der eu vou no culto. Quando você faz isso, você não está vivendo conforme o seu chamado, porque você faz parte de uma nação santa. Você não pode olhar o calendário como o mundo olha. As pessoas estão marcando aniversários no domingo à noite. Aí eu fico pensando, e às vezes as pessoas são cristãos, por que fazem isso? Porque estão pensando como o mundo. Um cristão, quando marca alguma coisa no horário de um culto, que ele pode escolher o horário, ele marca algo no horário do culto, ele está confrontando a agenda que Deus criou. É isso que ele está fazendo. Ele não está agindo conforme os mandamentos de Deus, ele está agindo conforme a cultura. E isso vai ter consequência. Agora, Hamilton, um estudioso do Antigo Testamento, ele tem um ponto aqui importante, quando ele olha para essas duas características. Nós somos
tesouro de Deus, nós pertencemos a Deus, mas ao mesmo tempo nós somos chamados para andarmos em santidade. E aqui eu já vou explicar uma coisa. Algumas pessoas que querem fazer críticas às doutrinas reformadas, ela faz uma crítica muito vazia, superficial, que é mais ou menos assim: essa questão de eleição, uma vez salvo para frente, eu vivo como eu quero. Não entendeu a Escritura, não leu o Êxodo capítulo 19, 5, 6, e não leu o que Pedro escreveu, porque presta atenção, no mesmo lugar que Deus fala que nós somos o tesouro dele, ou seja, Ele nos escolheu para Ele falou que nós temos valor para Ele diz que nós somos nação o quê? Santa. Ele coloca as duas coisas juntas, e presta atenção agora na implicação quando você fica só com um e deixa o outro. Hamilton diz assim: para não separarmos o que somos, o que nós somos? Nós somos um tesouro particular para Deus. Para não separarmos o que nós somos do modo como vivemos, nós precisamos viver uma vida santa. Pois você, sendo um escolhido, sendo um tesouro de Deus, mas se você negligencia a santidade, isso quer dizer que você está vivendo uma vida cheia de impiedade. Sabe que isso aqui é quando você olha assim: Deus, o Senhor me ama, e não importa o que aconteça, não importa como eu vivo, o Senhor me ama. O Evangelho não fala isso, a lei de Deus não fala isso, porque o mesmo chamado, a mesma voz de Deus que fala que Deus te ama, Ele te chama para andar em piedade. Então cuidado com uma coisa, cuidado para não achar, porque Deus ama você, porque Deus salvou você, que Ele vai deixar você viver nos pecados, porque Ele não vai deixar. Ele chamou você para a santidade, e isso é um perigo. Sabe aquele filho que o pai nunca disciplina ele? Fala: não, meu pai sempre me ama. Aquela criança que às vezes nunca vai experimentar, fala: não, minha mãe nunca vai me pegar, ela me ama muito, ela nunca vai me disciplinar. Aí às vezes a gente cresceu com pais assim, e a gente tem uma visão errada, acha que Deus é assim. Deus não é os nossos pais. Então, apesar de sermos tesouro dele, se não andarmos de maneira santa, Ele vai vir nos corrigir. Por outro ponto também, nós podemos buscar e devemos buscar uma vida em santidade, mas se eu, somente buscando a vida de santidade, esquecer que eu sou amado por Deus, que eu sou um tesouro para Deus, isso vai produzir o que em mim? Legalismo. E aí eu começo então a pensar de que Deus me ama porque eu obedeço, e aí eu erro. Deus me ama, e porque Ele me ama, então eu obedeço. Então no final, a tua santidade mostra como que você está amando a Deus. Não é questão de Deus amar você, porque Ele te ama. E então nós chegamos à resposta que o povo deu à presença de Deus. Dos versos que nós lemos, como que o povo ficou? O povo teve medo. O que o povo falou para Moisés? Nossa, Moisés, quando é que vai ter outro culto desse com Deus? Deus falou direto para a gente, Moisés. Que bênção! Fogo, fumaça, relâmpago, trombeta, que louvor diferente, Moisés. Foi isso que o povo falou? O povo falou assim: Moisés, por favor, Moisés, nunca mais, pede para Deus nunca mais vir falar com a gente. Moisés, você já é um cara super espiritual, você é o líder, você é um ungidão. Moisés, fala com Deus, Deus fala com você, e você fala com a gente, porque essas experiências é complicada. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Sabe um dos motivos de Deus ter feito essa autorrevelação tão poderosa e visível? Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava marcando o coração do povo, para eles terem uma experiência com Deus, e também Deus estava colocando temor no coração deles, mas eles foram levados pelo medo e pelo sentimento de ficar longe de Deus, mas Deus estava santificando eles. E aí eu encerro perguntando: como que você reage à presença de Deus? Como que eu e você estamos reagindo à presença de Deus? A primeira maneira de reagir à presença de Deus é a pior.
é quando você é indiferente. A pior coisa que eu posso fazer com a presença de Deus é desprezar Ele. Porque Deus falou para Samuel: Samuel, aqueles que me desprezam, eu desprezarei. Rejeitar a presença de Deus é a pior coisa que você pode fazer. Lembre-se que quando Deus abandonou Israel, acabou Israel. Se Deus deixar você, acaba a sua vida. Não sobra nada. Não sobra nada. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Não seja indiferente. A presença de Deus, as visitações de Deus, não seja indiferente às pregações de Deus, não seja indiferente à palavra de Deus, não seja indiferente os conselhos que você recebe, porque isso pode custar caro para você. Não seja indiferente à presença de Deus. Em segundo lugar, uma maneira de reagir à presença de Deus é com temor. Deus fez tudo aquilo para o povo olhar e falar assim: nosso Deus é muito poderoso, eu preciso temer esse Deus, eu preciso saber que Ele pode realmente acabar com tudo na minha vida, se eu não respeitar Ele, se eu não for santo diante dEle. É por isso que Deus põe temor no nosso coração. Por que Deus põe temor no seu coração? Para você não pecar contra Ele. Escute, se o pecado está ganhando de você de goleada, uma coisa eu posso afirmar sobre a sua vida: o temor está lá embaixo. Se o pecado está vencendo você ou a mim de goleada, o temor está lá embaixo. O que nos ajuda a vencer o pecado, uma das coisas é o temor, é o respeito, é a reverência e também o medo. Porque a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Deus veio com fogo no Monte Sinai. E lá em Hebreus está escrito: Deus é fogo consumidor. Peça temor de Deus para o seu coração, porque é o temor que ajuda você a respeitar e não ficar quebrando os mandamentos dEle. O Deus coloca o temor no nosso coração para a gente não pecar contra Ele. A falta de temor no seu coração pode causar destruição, ruína, pode causar prejuízo, dores, tantas vergonhas, tantas coisas terríveis pela falta de temor. E uma última maneira de você reagir à presença de Deus: o povo todo ficou com medo, mas teve alguém lá que não ficou com medo: Moisés. Em nenhum momento você vê que Moisés está com medo. De alguma maneira, aquela vontade que Moisés tinha de conhecer a Deus, é exatamente aquilo que nós, a igreja, hoje precisamos sentir. Porque hoje eu não preciso ter medo de Deus. Na verdade, quando nós pensamos que Deus fez todas as coisas para nos levar à adoração, então Deus está nos chamando para quê? Para se aproximar dEle. Então, quando eu estou percebendo a presença de Deus, primeiro eu preciso ficar maravilhado. Segundo, eu tenho que me aproximar para adorar Ele. Esse precisa ser o desejo do meu coração, do seu coração. Um desejo de adorar a Deus, de saber que você pertence a Ele, que Ele é seu, e que Ele te comprou, e que você precisa saber quem é o seu dono. E voltando ao livro de Êxodo, quem libertou você do pecado? Quem livrou você? Quem perdoou os seus pecados? Foi Deus. Então toda vez que você estiver adorando na igreja, lembre-se, você adora porque Deus perdoou os seus pecados, você adora porque Deus te livrou, porque senão você não podia adorar. Aquele que não é santificado por Deus, não adora o Senhor. Por que você continua recebendo palavra? Por que a sua fé continua crescendo? Porque Deus continua dando pão, que é o próprio Cristo. Por que você recebe tantas bênçãos, às vezes bênçãos que inundam o seu ser, que mata a tua sede? Porque Jesus deu de beber para você. Deus te colocou num lugar para você buscar a presença dEle. E assim como Moisés organizou a liderança, Deus colocou líderes na sua vida. Deus colocou pastores e líderes para amar você, para cuidar de você, para orar, mas principalmente para te conduzir na adoração a Deus, que é o nosso principal
chamado, porque no final, qual que é o nosso chamado? O que acontece no capítulo 19 então? Depois de recebermos livramento, pão, água e termos uma liderança, nós cumprimos nosso chamado de adorarmos a Deus. É isso que nos faz mais humano. E lembre-se, em Jesus Cristo, nós temos total acesso a Deus.